Olá, amigos, estamos começando 60 minutos, tá ok? Contamos com vocês aí. Um abraço. São 13 horas e 11 minutos. Muito boa tarde a todos. Aqui Ernesto Albuquerque, do lado de lá Oswaldo Titonelli. Estamos começando os 60 minutos aqui pela Rádio Cidadania FM 104.9. Também pela internet www.radiocidadania.com.br e também os aplicativos através da internet. Você pode baixá-los gratuitamente, tipo TuneIn e também Radiosnet. E você tem o som da cidadania no seu smartphone, também no seu tablet, no seu iPad, no seu computador, onde quer que você esteja, a cidadania junto com você. E os amigos do Face, amigas do Face, obrigado a Lúcia Brandão, a Tassi Ramos, o Giba Soares, que já acessaram a nossa página. Um abração para todo mundo. E começamos os 60 minutos de hoje com os destaques. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Também estaremos mostrando os nossos amigos e amigas aniversariantes nesta quarta-feira. Dia de feijoada, hein, pessoal? Hoje, dia 12 de julho de 2017. Às 13 horas e 13 minutos, vamos fazer daqui a pouquinho a previsão do clima para a estância turística de Avaré. E também as principais notícias aqui da cidade. Abraço para o Gesiel Júnior, também acessando a nossa página aí. E a Eliana de Souza Gomes, a Maria Tereza Camargo, todo mundo acessando, muito obrigado. E vamos aos nossos apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 14 minutos. Abraço para quem aniversaria hoje, 12 de julho. Nós temos vários amigos aqui na nossa agenda, bastante gente fazendo aniversário hoje. Vamos dar aqui, mandar um abraço para Neuza Maria Vieira, para Raquel Pires, também aniversariando, Dr. Irineu Cardoso dos Santos, médico, sempre está nos ouvindo. Um abraço para o Dr. Irineu. E também a Vitória Barbosa Braz, nossa velha conhecida, né, Vitória? Tá aí, filha da Vanderlei, é isso aí. Também a Francisca Domingues Mota, aniversaria hoje, Ana Beatriz Alves, a Mercedes Alves de Almeida, a Natália Pires Rodrigues, a Neuza e Lázaro, aniversário de casamento. Parabéns a todos esses amigos e os amigos também que estão aí conosco aniversariando hoje, como, por exemplo, José Edson Bagagli, Adriana Barreto Gonçalves, Andréa Rocha, Carmen Regina Doniani Cardoso, Daniel Ferraz, Victória Barbosa, aqui no nosso Face também, o Fauzi, José Dyer, colega médico lá de Barretos, né, Fauzi? Um abração. E o Anderson Rui, que são aniversariantes de hoje, que estão na nossa página do Face. Um abraço aí para a Sônia Cromo, que acessou ontem, acessou hoje a nossa página, a Arte Gesso Avaré e também Hélio Pereira, todos amigos, amigas que estão conosco aqui na Cidadania, através da rede social e também através aí das nossas diferentes páginas e também pelo 104.9 e através da internet também, www.radiocidadania.com.br. Vamos dar uma olhadinha nas principais notícias, mas antes, fazendo a previsão do clima aqui para a nossa região, para a estância turística de Avaré. Hoje a previsão é que não teremos chuva, a mínima 12 graus, a máxima 26 graus, segundo o clima-tempo, de momento 24 graus aqui na estância turística de Avaré, e o vento soprando aí nesse momento 13 km horários. O sol nasceu às 6h57
e vai se pôr às 17h46. E a umidade relativa do ar entre 52% e 92%. Em resumo, sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. E vamos dar uma olhadinha nas nossas últimas postagens. Aliás, uma noite ontem, eu diria até extremamente triste, né? Acompanhamos a votação da reforma trabalhista no Senado, o texto base da reforma acabou sendo aprovado pelos senhores senadoras e senhoras senadoras por 50 votos a 26. Diz aqui o Jornal Estado de São Paulo que o governo obteve aí uma vitória expressiva. Se não sofresse mudanças na noite de ontem, a lei seguirá para a sanção presidencial. Não houve mudanças, na verdade. Tentaram vários destaques, nós acompanhamos até onde pudemos, e um destaque especial para senadoras que foram extremamente proativas, extremamente guerreiras, tentaram até atrapalhar o andamento da sessão, e a mídia tradicional fazendo críticas às senadoras e dizendo que teria que vencer no voto, teria que vencer não na pressão, mas não tem discussão. Como que os senadores votaram? Foram através de benesses, de emendas parlamentares, através de cargos. Foi assim o jogo foi pesado. Se imaginava que o governo teria 42 votos, acabou tendo 50 votos na votação do texto base. E eu percebi na votação dos destaques, especialmente no trabalho insalubre para gestantes e lactantes, houve toda uma discussão da parte aí das senadoras principalmente, até chegando a pedir, pelo amor de Deus, não podemos votar da maneira como está esse texto, mas não teve clemência, o governo passou como um trator, né? Percebi o Eunício de Oliveira, presidente, bastante beligerante com membros da oposição, e aí está aprovado. Titonelli, dá uma fechadinha na porta aqui, só para a gente poder... há um ruído externo aí que vamos acertar aqui a posição. Agora sim. Então tudo isso a gente está argumentando, mostrando que nós vamos ver o resultado da reforma trabalhista, ao correr do tempo, ao longo do tempo. A questão do trabalho eventual, que eles chamaram de trabalho, como é que é o nome mesmo? Itinerante, né? Tem um outro nome que de repente trabalho eventual, né? Ou itinerante, tem um outro nome que eu vou só localizar aqui. Também a questão da insalubridade com relação às mulheres gestantes e lactantes, a questão da priorização do negociado sobre o legislado, e outras mudanças que foram feitas no texto base da reforma trabalhista. Tudo isso acabou sendo aprovado, né, num momento muito crítico do próprio governo Michel Temer. E um dos argumentos que eu percebi que a base parlamentar, que pouco argumentou, mas agiu, deixou a oposição falar, a oposição realmente fez o seu papel. Obrigado, Ivan, um abraço para o Ivan, me lembrou a palavra certa, trabalho intermitente, que eu não entendi, né? Até tem uma senadora da própria situação que falou assim, não entendi essa história de trabalho intermitente. Também não. Quer dizer, como é que vai ser isso? A pessoa vai trabalhar as horas que o patrão bem entender, e quando há necessidade, dessa maneira, passará a ganhar as horas trabalhadas e ganhará, por isso, provavelmente menos que o salário mínimo. É assim que é. Então, a reforma trabalhista não está avançando, ela está retrocedendo, eu diria, aos tempos passados, até a época da escravidão. E, dessa maneira, muita coisa tem que ser esclarecida, e o trabalhador vai sentir mais adiante os efeitos nefastos da reforma trabalhista. Depois ainda tem a discussão da reforma previdenciária, que é uma outra história. Eu estou observando aqui no texto do Estadão, que certamente essa redação foi feita lá pelas 8 ou 9 horas da noite, mas essa discussão se prorrogou até por volta de meia-noite, né? E não houve a aprovação realmente das emendas que tentaram colocar lá para discussão, e os senadores situacionistas foram extremamente inflexíveis. E argumentaram, isso que eu achei mais incrível, que eles estavam também não satisfeitos com alguns pontos do texto base, mas
tinha a promessa do governo Temer de que ele vai vetar vários itens. Quer dizer, eles aprovaram com a promessa de que iria o presidente vetar. Um governo que está agonizante, ô Titonelli, ou não está? Quer dizer, daqui a pouquinho o Temer já não é mais presidente. Eu só não sei que consiga mobilizar sua base através de emendas, através de cargos, através de recursos, enfim, do próprio governo. Então, a gente fica assustado com tudo isso, né? E, enfim, acabou passando sem alteração, e aí vai para a sanção presidencial e diz ele que assumiu o compromisso de vetar. Eu entendi que vetaria a questão do trabalho insalubre das mulheres, que vetaria o trabalho intermitente, entre outros vetos, né? E teve gente que falou lá do governo, que falou o seguinte, se o texto vier para nós aqui do Senado de tal maneira, não for do jeito que a gente quer, a gente vai mudar o texto. Tudo isso ficou, digamos, entre aspas, nas boas intenções do governo, que eu não sei se são tão boas assim. E, na verdade, venceu o empresariado, que assim queria, né? E o Ivan escreveu aqui para nós, deixa eu dar uma olhadinha, Casa Grande decreta ontem a volta da senzala em nosso país. Parabéns às senadoras que lutaram contra esse absurdo. Realmente as senadoras foram o destaque da noite, da tarde e noite, e foi uma luta realmente desproporcional, né? Porque o rolo compressor do governo passou quase sem tomar conhecimentos, ficaram incomodados, mas acabaram aprovando do jeito que queriam. Isso dá um certo fôlego. E agora tem a outra etapa na Câmara, que é exatamente a discussão das denúncias contra o presidente Michel Temer. Eu, depois que li o artigo do Carlos Cleto, que mostra que esse grupo do Michel Temer já atua desde 1996, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, a partir do momento que Michel Temer assumiu a presidência do PMDB, derrotando o Paes de Andrade. Isso eu comentei aqui ontem. É feita uma análise ao longo do tempo, através das manchetes do jornal O Globo. Esse texto está aí no Viu Mundo, do Azenha, muito interessante ser lido, mostrando como atua o grupo do Michel Temer. E ele, de fato, é uma liderança desse grupo que envolve todos aqueles implicados na Lava Jato, como o Eliseu Padilha, como o Moreira Franco, como também o que está preso, o Gedel Vieira, como também o Henrique Alves, que está preso também, e todos eles fazem parte desse grupo do Michel Temer, e vem atuando em todos os governos desde o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Num momento que era muito crítico para o governo Fernando Henrique, que era exatamente a aprovação da venda da Vale, né? A aprovação da reforma da Previdência lá em 96, 97, e também a aprovação da emenda da reeleição. Aí que esse grupo literalmente chegou ao poder com mais intensidade, derrotando o Sarney, derrotando o Paes de Andrade, que eram os chefes do PMDB na época. Aí Temer assumiu como presidente do PMDB, em seguida foi eleito e reeleito presidente da Câmara. Aí esse grupo, os nomes que eu citei, começaram a assumir ministérios, e isso aconteceu durante o governo Lula, isso aconteceu durante o governo Dilma, até culminar com o impeachment da Dilma. Quer dizer, quando se fala que é um grupo organizado, alguns chamam até de organização criminosa, é esse grupo que dominou o PMDB durante esses 21 anos, de 1996 até agora, e agora está no poder. Como vai terminar isso? Essa novela está aparecendo. Qual novela está aparecendo? Redenção ou Direito de Nascer, dona Hélia? Uma novela demorada, olha, 21 anos. E o Temer. E aí diria, mas espera lá, o Temer foi escolhido para ser vice da Dilma. Foi um erro? Pode ter sido um erro, realmente, porque Temer tem essa articulação com esse grupo, que não é nenhum grupo de freiras, não, é um grupo bastante complicado. E, de certa forma, o Brasil está nessa situação em razão de toda essa trajetória. E conseguiram até fazer impeachment de uma presidente que apenas teria pedalado. Quer dizer, quando a gente fala isso, acho que se falar isso no exterior, mesmo no interior, no exterior, né? Não precisa ser no exterior, não. Ninguém entende como é que caça por pedaladas, que a própria justiça disse que realmente não
essas pedaladas não aconteceram, né? Não aconteceram de fato. Que na verdade era pegar dinheiro de bancos públicos para o Bolsa Família, para o Plano Safra, essa coisa toda, e isso foi considerado crime e tiraram o presidente para esse grupo que está hoje no poder assumir que está fazendo essas reformas trabalhistas, que não tenham dúvida, né? Onde já fizeram algo parecido, como foi no México, foi citado ontem, inclusive por senadores e senadoras, lá precarizou o trabalho ainda mais. Quer dizer, não gerou novos postos, precarizou o trabalho. Então, se isso acontecer no Brasil, quer dizer, tem muita gente que vai chorar lágrimas de sangue por ter apoiado essas medidas. Agora, precisaria a população, né, Tonelli, sair às ruas, né? Precisaria as pessoas se manifestarem. E ontem houve até repressão, não permitindo que as pessoas entrassem para se manifestar dentro do Senado. Até isso aconteceu. Então, não vivemos tempos democráticos normais, com certeza, no Brasil. São 13 horas e 27 minutos. Vamos dar um pulinho para as notícias locais. Eu queria agradecer antes a NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 997-61-1501. Também UDI Ressonância Magnética, 2 equipamentos super modernos. Fica ali na Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. E também Miranda Táxi, se você quer viajar, quer sumir daqui, né? Quer fazer uma viagem, porque depois de tudo isso, sair do Brasil é difícil, né? Mas é triste, viu? Chame o Miranda Táxi, antecipe aí com 24 horas de antecedência, você pode antecipar a sua viagem, marcação, agendamento, 997-299608, repito, 997-299608, através do WhatsApp, tá? O Ivan está participando hoje, Ivan, um abração aí, precisamos conversar depois, né? Plebiscito para o povo decidir sobre o novo sistema político eleitoral, como a legítima tinha proposto, a legítima presidente tinha proposto, é o que ele quis dizer. O Marcelo Nassif mandando boa tarde para todos nós, ele está ouvindo pela internet, um abração. A Ilza Antônia Brasil está desejando boa tarde também, dizendo que está sem palavras para dizer que sim. Você está afônica? Está sem palavras, não, realmente há uma tristeza enorme. Aliás, eu ontem acompanhando, fiquei com essa mesma sensação. Eu não estava afônico, não, também estava sem palavras para dizer. Tanto que um cidadão aqui no Twitter acabou de postar, ontem à noite, postou na verdade, ver se o Titonelli concorda comigo, ele postou 4 fotos, viu, Titonelli? Coisas que não se usam mais. Então ele botou uma máquina de escrever, um videocassete e botou a urna eletrônica e a carteira profissional. Coisas que perderam a utilidade. É o Glauber Macari que postou, dizendo que a urna eletrônica perdeu a utilidade no Brasil, tira o presidente a hora que quer, 54 milhões de votos e tiram a hora que bem entende, e a carteira profissional, com essa reforma trabalhista de ontem, para que serve a carteira profissional? As domésticas vão virar PJ, sabe o que é isso, o PJ? Né? Pessoa jurídica, a chamada pejotização. Quer dizer, a pessoa vai contratar uma empregada doméstica, você tem que ter firma, então não vai ter direito a 13º, não vai ter direito a fundo de garantia, etc, etc, etc. Né? Então, contra quem que foi essa reforma? Foi a favor da pessoa mais humilde, do trabalhador? Claro que não foi. Foram interesses patronais predominando aí nessa votação que o Senado fez. Então, tem até aqui uma matéria da EBC, vamos ver se a gente toca aqui uma matéria da ABC. O Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara e cotado para ser futuro presidente, veja se pode, não. O Rodrigo Maia dizendo o seguinte, ó, até vou ler aqui, ipsis literi, do jeito que está. Vamos veicular essa matéria dizendo que não aceitaria mudanças feitas pelo Senado na reforma trabalhista. Rodrigo Maia diz que não aceitará mudança na reforma trabalhista. Vamos então a essa matéria direto da EBC, direto de Brasília, parceira da Cidadania FM. Está baixando a matéria, já vai sair no ar já já.
Rodrigo Maia dizendo que não aceita a mudança por parte do Senado. Vamos ver lá se a gente consegue colocar no ar aí. São 13 horas e 31 minutos. Esta é a cidadania. Agora sim. Rodrigo Maia afirmou da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia afirmou que não vai votar a medida provisória para mudar a reforma trabalhista, mas escreveu que a Câmara não vai aceitar nenhuma mudança na lei e que qualquer MP não será considerada pela Casa. A afirmação é contrária ao presidente Michel Temer, que já tinha informado que iria editar uma medida provisória para alterar pontos da reforma. O texto foi aprovado ontem no Senado por 50 votos a 23. E agora segue para a sessão presidencial. Para conseguir o apoio entre os senadores, Temer prometeu editar uma MP para mudar alguns pontos, como a não obrigatoriedade do imposto sindical e a questão do trabalho de grávidas e lactantes em local insalubre. Ontem, o líder do governo mencionado, Romero Jucá, confirmou o compromisso de Temer em editar uma MP sobre o assunto. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. São 13 horas e 33 minutos. E fica naquela informação, né, que nós passamos, né, que o presidente Temer promete que vai vetar os itens aí, alguns itens recém-aprovados. E esse foi um dos argumentos principais que a situação pouco argumentou ontem a respeito da reforma trabalhista. Então nós vamos ver o que ele vai de fato vetar. E a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, disse uma coisa interessante: olha, vocês estão aprovando isso daqui, nós somos contra a aprovação de várias dessas medidas. Agora, o problema é o seguinte: o que vai acontecer com a Previdência? Tem muito patrão que vai interpretar a lei, vai fazer com que a lei, enfim, seja mais do interesse dele, com menos recolhimento de impostos. Então, vai diminuir a renda da Previdência. Quer dizer, isso vai gerar mais adiante um impacto na Previdência que já dizem estar deficitária, provavelmente vai piorar, se realmente essa lei for implantada, e vai ser implantada pelo que a gente percebe. E então nós vamos ver que isso a longo prazo ou a médio prazo teremos aí realmente um problema muito sério, né? Mas deixa eu mandar um abraço para os amigos que acessaram a nossa página, a Lúcia Brandão, a Ilza Antônia Brasil, o Cláudio Paulúcio, o Milton Vona, o Ivan Skromov, o Giba Soares, vereador, a Tânia Pepe Dainese, que trabalha lá na Santa Casa, né, Tânia? Luiz Alexandre Oliveira, a Sônia Cromo, que eu acho que é de Santa Bárbara do Oeste, eu acho que é, precisa confirmar para mim, o César Ortega, lá de Bauru, a Tassi Ramos, fonoaudióloga, lá da Unimed, o que mais que eu tenho aqui? O Marcelo Nassif, jornalista, a Ilza, que está sempre conectada conosco, enfim, os amigas aí que acompanham tanto pelo Face quanto pelas ondas sonoras do Rádio Cidadania FM. Deixa eu dar uma olhadinha nas notícias locais. Um abraço também para o Kleber Eduardo Siamês, que também acessou aí via Face. E nós estamos também, posteriormente vamos postar no Twitter, no LinkedIn, temos feito todos esses vídeos e colocado em todas essas redes sociais. Um caso muito triste, que foi divulgado aí pela Avaré Urgente: 5 pessoas morrem em grave acidente em Avaré. Eu vi essa notícia através do Marcelinho, no esporte. Ele comentou a matéria que está no blog dele, que 5 pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente envolvendo um carro e um caminhão bitrem na madrugada desta quarta-feira. Foi nessa madrugada, ali na rodovia João Melão SP255.
De acordo com a polícia rodoviária, o veículo onde estavam 4 pessoas invadiu a pista contrária e bateu de frente com o bitrem. Então o veículo é um carro, né, um carro Celta. Os ocupantes não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Com o impacto da batida, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção do seu bitrem e caiu na represa. Ainda segundo a polícia, o caminhoneiro conseguiu sair do veículo mesmo dentro d'água. Foi socorrido e levado ao pronto-socorro municipal. Porém, o seu ajudante acabou morrendo afogado. O Corpo de Bombeiros está no local, fazendo a retirada do bitrem da água e resgatando os corpos das vítimas. As causas do acidente serão investigadas. Aí, por essa narrativa, está dizendo que o veículo, no caso o automóvel, teria ido de encontro ao caminhão. Né? Que coisa, hein? E provavelmente, né, e na base das possibilidades, provavelmente alguém cochilou aí nessa história. Foi de madrugada e 5 pessoas acabaram, 4 do veículo, um ajudante de motorista do caminhão e apenas um motorista acabou saindo com vida. Obrigado a Miriam Caetano e Bernardo Watanabe por acessarem a nossa página aí. E vamos a mais informações, direto de Brasília, daqui a pouquinho mais informações. E vamos também às notícias aqui da cidade, dos demais blogs informativos que nós temos. Hoje não estamos com a conexão direta com Brasília, como habitualmente a gente faz, salvando as matérias com antecedência, em razão de problemas técnicos, por isso que às vezes demora um pouquinho, a agilidade do programa fica um pouquinho menos ágil, né? Mais lenta. Polícia divulga nome de vítimas do acidente na Carvalho Pinto. Um outro acidente, né? Na Ponte Carvalho Pinto, é o mesmo acidente. Vamos divulgar aqui. Isso está no jornal do Ogunhê. Diz aqui a matéria que o Celta Prata 2011, placas de Avaré, motorista João Rodrigues de Campos Júnior e os passageiros Cátia da Silva Pinto, Flávio Benicasa Alexandrino e Marta Ângela da Silva. Todos faleceram nesse acidente. No caminhão, um bitrem de Itapeva, o Celta, placa 2011, é de Avaré, viu, Titonelli? Placas de Avaré, vou repetir o nome, João Rodrigues de Campos Júnior, Cátia da Silva Pinto, Flávio Benicasa Alexandrino e Marta Ângela da Silva, vítimas fatais. E o motorista Marcos Alberto Oliveira, que acabou saindo só com ferimentos, e o passageiro Rogério de Almeida Oliveira. Rogério de Almeida Oliveira também faleceu. De acordo com nota da Polícia Rodoviária, foi uma colisão frontal, está dizendo esta matéria desta feita no jornal do Ogunhê. O carro transitava no sentido Avaré-Itaí e teria invadido a pista contrária, batendo de frente com o caminhão, que vinha no trânsito contrário, né? Itaí-Avaré. O caminhão, então, teria perdido o controle e caído na represa, ficando submerso. Tá aí, esse é o mais detalhes aí, com fotos, inclusive, deste triste acontecimento. Aliás, a SP-255 tem muitos acidentes e com a duplicação, e o pior, que essa duplicação prevista não inclui esse trecho, né? Então não adiantaria nada ter duplicação apenas do trecho urbano com relação a esse acidente. Né? Esse acidente ali não será, na verdade, duplicado, a não ser que haja duplicação em toda a extensão, que é o que a Frente Parlamentar, capitaneada aí pelo deputado Carlos Neder, que a gente tem participado ativamente, deseja que toda a extensão de Itaporanga até Franca seja mão dupla, e seja duplicada, na verdade, né? Mas eu não sei se isso vai acontecer. O governo do estado está dizendo que já fez até as licitações, e aí só que aumentariam os pedágios em vários trechos. Homem assassinado com 5 tiros em Avaré. A coisa tá complicada hoje, hein? Só notícias trágicas, hein, Tonelli? Reforma trabalhista, né? Morte, agora tiros. Uma execução chocou os moradores do bairro São Pedro. Está no jornal A Bigorna, essa matéria.
ali na rua Diamantino Ferreira Inocêncio. Aconteceu na noite desta terça-feira, de ontem para hoje, às 21h45 de ontem, portanto, dia 11 de junho. 11 de julho, né? Errou aqui o nosso amigo o Bigorna. Ô Bigorna, o Guazelli está sempre ouvindo a gente, então, ó, corrige lá, julho, né? A Polícia Civil investiga a morte do reciclador Gilberto César dos Santos, de 41 anos, conhecido como Tio, que foi executado com 5 tiros. As informações do boletim de ocorrência dão conta de que a vítima teria sido chamada ao portão por um amigo, por volta das 9h30 da noite, que pediu auxílio para consertar o carro de uma terceira pessoa. Momentos depois, familiares de Gilberto foram informados de que ele havia sido baleado na esquina das ruas Diamantino Ferreira Inocêncio com a rua São Pedro. No local, os policiais militares que atenderam a ocorrência constataram vários ferimentos de bala na vítima. Foi socorrida, chegou a ser levada ao pronto-socorro, onde foi constatado o óbito. Testemunhas relataram que viram um carro Fiat Palio preto nas imediações, bem como uma pessoa fugindo a pé, que teria ido até a casa da vítima para atraí-la. Um familiar de Gilberto César, o conhecido como Tio, disse aos policiais que um amigo dele havia chamado a vítima no portão, identificado como ASBS, de 23 anos. De posse dessa informação e das características do veículo, os policiais militares passaram a patrulhar as imediações até que na madrugada desta quarta-feira, às 3h20, por volta desse horário, localizaram o carro suspeito, dirigido pelo fiscal de transporte coletivo PHSB, de 23 anos. Levado à delegacia, o suspeito inicialmente teria confessado a participação no homicídio e por isso foi autuado em flagrante, devendo passar por audiência de custódia ainda nesta quarta-feira. O outro envolvido, que seria o executor do crime, continuava foragido. A reportagem do jornal Bigorna esteve na delegacia, desta vez suspeito de ter agido em conluio com o matador, negou o seu envolvimento no crime e disse que foi ele quem parou a viatura policial para prestar esclarecimentos. Portanto, uma versão dúbia aí. Ele destacou ao delegado de plantão que apenas deu carona ao suposto assassino até próximo ao Lajão, ali na Avenida Paranapanema, e que depois não viu mais a SBS, que seria o suposto assassino. O suspeito também declarou que conhece a vítima, bem como o suposto assassino, e voltou a negar a participação do crime. Após ser levado à presença do juiz para depoimento, a Justiça definirá se o suspeito preso será encaminhado a uma cadeia ou se responderá pela suposta participação em liberdade. Está aí. Bom, essa matéria foi feita em conjunto aí com o Fernando Nenê Silva, né, que é do jornal O Victoriano. E tem a foto aí do rapaz que foi assassinado. Que coisa, hein, Tonelli? Como a cidade está ficando cada vez mais preocupante. Não é preciso esclarecer os motivos, na verdade, o motivo exato do que aconteceu. 2 contratados em cargo em comissão retiraram adiantamentos da Prefeitura de Avaré, está dizendo aqui o jornal A Bigorna também. Valdinei Muniz, os nomeados para cargos comissionados, né? Ele tinha o jornal Itaí, está dizendo A Bigorna, o Valdinei Muniz, veio para Avaré para interagir com o prefeito avarense, retirou adiantamentos para viagem, contrariando em tese o comunicado do Tribunal de Contas do Estado e a Lei 4.320, de 17 de março de 64, dizendo aí que retirou do empenho R$ 1.500 e, coincidentemente, em outro empenho, R$ 3.500, ou seja, 2 empenhos foram retirados um após o outro com despesas para viagens. Outro comissionado, que é o Severino Couto, Reinaldo Severino Couto, conhecido como Caçapa, também coincidentemente retirou adiantamentos para viagens com números subsequentes. Aí diz a Bigorna que no primeiro foi retirado R$ 500, ao passo que no empenho o comissionado retirou cerca de R$ 1.500, tudo para bancar viagens. Valdinei Muniz não fugiu à regra e também retirou empenhos com a mesma data. O que chamou ainda mais atenção é o contido no elemento despesa, materiais de consumo. Ordens de retirada de dinheiro pode se tornar mais um processo contra o atual prefeito, na opinião aí do jornal A Bigorna, em menos de 6 meses de governo.
E daí faz alguns comentários a respeito dessa atuação. São casos que têm sido esclarecidos, inclusive, se o Valdinei Muniz ou o Caçapa quiserem explicar aí a retirada desses adiantamentos, né, a emissão desses adiantamentos, a Rádio Cidadania está à disposição aí das pessoas citadas, né? Isso está no jornal A Bigorna do Guazelli. Vamos direto a Brasília com informações, agora o Nacional Informando, e olha, traz aí informações, inclusive de um iceberg que teria descolado essa camada de gelo lá da Antártida. Vamos então a essa matéria. Nacional Informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara começa hoje a fase de debate de denúncia contra o presidente Michel Temer. Detalhes ao vivo com a repórter Graziele Bezerra. Com você, Graziele. Gilson, bom dia. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara retoma hoje a discussão do parecer pela continuidade do processo contra o presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva. A discussão na CCJ pode durar até 40 horas, já que todos os 122 deputados da comissão, entre titulares e suplentes, podem falar. Na última segunda-feira, o relator do caso, deputado Sérgio Freitas, do PMDB, recomendou que a Câmara aceite a denúncia contra o presidente. O advogado de Temer, Antônio Maria de Oliveira, afirmou que a acusação é injuriosa e não tem cabimento. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifestou também sobre o caso e fez um apelo para que os deputados permaneçam em Brasília esta semana. Maia quer garantir o número necessário de parlamentares para colocar a denúncia contra o presidente Temer em plenário ainda nesta semana. E na CCJ do Senado, Gilson, começou agora há pouco a sabatina da candidata-chefe do Ministério Público Federal, a subprocuradora-geral da República, Raquel Dodge. A reunião por lá deve durar de 7 a 10 horas, de acordo com o presidente da comissão, o senador Edson Lobão. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. O senador Romero Jucá, que é presidente nacional do PMDB, convocou reunião do partido para hoje. Na reunião podem debater o fechamento de questão pela rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer, que também é do PMDB, e analisar a situação do deputado Sérgio Sveiter. Vários deputados do partido têm pedido que Sveiter seja punido por ter apresentado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara um relatório a favor da abertura de processo contra Temer, com base na denúncia por suspeita de corrupção passiva apresentada pelo Ministério Público. Iceberg de mais de 5.000 quilômetros quadrados se desprende da Antártida. Segundo especialistas do projeto que acompanha o iceberg, o desprendimento aconteceu entre 10 e 12 de julho. O iceberg pesa mais de 1 trilhão de toneladas e tem área de quase 4 vezes maior que a cidade de São Paulo. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmagide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 51 minutos. Abraço aí para a Viviane Castro e também para o Lucas Bergamo, lá da farmácia do Ditinho. Abraço para o Ditinho também aí, sempre na audiência. E o Ivan Scromov destaca aqui, nós falamos do acidente grave que aconteceu na SP255, chamando a SP255 de rodovia da morte. E diz a importância da frente pela duplicação da SP255, que nós citamos aqui, coordenada pelo deputado estadual Carlos Neder, que já reconhecemos a importância dessa frente parlamentar, que já conseguiu
algumas coisas, especialmente a duplicação aqui no trecho urbano da SP255. Mas precisa de muito mais, precisa da boa vontade do governo do estado para realmente atender aos pleitos, ao desejo de todos os municípios ao longo da SP255. Conosco a UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18 horas, segunda a sexta-feira. Um abraço ao doutor Ronaldo Abdala. Também o Miranda Táxi conosco, o telefone dele é o 997-299608 e você pode agendar com antecipação, com antecedência aí de 24 horas. Basta mandar um WhatsApp aí pelo 997-299608. E NT Chaveiros também conosco, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779, 24 horas, 997-61-1501. Hoje nós teremos às 5 horas da tarde aqui na Cidadania, o programa da Ana Paula Freitas. Ela deverá estar entrevistando a Thier, famosa cantora, né? Uma cantora que tem manifestado aí na cena da MPB, realmente uma revelação muito interessante. Foi até indicada como disco do ano há uns 2 anos atrás, melhor disco do ano. Estará aqui nos estúdios da Cidadania, dando entrevista para a Ana Paula Freitas, e se apresentará na Casa do Músico no sábado à noite. A Thier, mais um instrumentista que certamente será detalhado pela Ana Paula Freitas às 5 horas da tarde. Tá ok? Todo mundo está convidado a acompanhar. Não entendi? Não. Tá bom, o Facebook não pode tocar música, né? O Facebook, se colocar música, o Facebook corta aí a transmissão por causa dos direitos autorais. Então a gente não pode colocar música, mas a Thier realmente é uma cantora interessante que nós vamos ficar conhecendo melhor hoje às 5 horas da tarde aqui na Cidadania FM. Temer diz, vai respeitar o resultado da votação, enquanto intensifica as articulações para barrar na Câmara a denúncia por corrupção, a história da mala com dinheiro. O presidente Michel Temer disse que será obediente ao que os deputados decidirem, respeitando qualquer que seja o resultado da votação. Está mexendo em todos, né? Movendo terras, montes e montanhas para tentar evitar que vá para plenário, que realmente o bicho pode pegar. Agora, tem lá o dinheiro, 500 mil reais, imagem do cidadão lá, indicado por ele carregando a mala, não tem culpa? Interessante, né? PSDB liberou os 48 deputados na votação da denúncia contra Temer em plenário. O placar do Jornal Estado indica que a sigla contabiliza 15 votos a favor da admissibilidade. Deveria ser mais, né? Só 15? Pois é. Sebastião Severino Neto, professor, um abraço. O Ministério Público Federal pede fim da ação contra Lula. No Distrito Federal, o MPF lá do Distrito enviou à Justiça pedido de arquivamento de investigação que apura se o ex-presidente Lula teria agido para atrapalhar investigações da Lava Jato. A citação de Lula foi feita em delação do senador cassado Deocídio Amaral. Quer dizer, agora o Ministério Público pede o arquivamento. E quantos papel, viu, Tonelli? Quanta falação em rádio, papel de jornal, de revista, imagem televisiva, já condenando o ex-presidente Lula por esse processo. Quanto falaram disso, né? E agora chegaram à conclusão, não, pera lá, não é bem assim, a delação não tem prova nenhuma, arquive-se. Veja como é que são as coisas, né? Nós continuamos. Paris e Los Angeles terão Olimpíadas. Cidades foram anunciadas pelo Comitê Olímpico Internacional como sedes de 2024 e 2028, mas a ordem será definida em setembro. São 13 horas e 56 minutos. Trump Jr. buscou dados contra Hillary Clinton. Donald Trump Jr. divulgou ontem e-mails trocados em junho do ano passado com Relações Públicas Rob Goldstone, ligado ao Kremlin, e que afirma que adoraria receber informações que incriminassem a então candidata à presidência Hillary Clinton. É uma novela sem fim. Está parecendo o House of Cards aí que ele está assistindo, viu? Que é um castelo de cartas na Netflix. Interessante
essa ficção aí sobre a política norte-americana, mas a realidade brasileira é bem mais complicada. Até foi reconhecido pelos roteiristas do House of Cards que o Brasil supera o seriado lá com o que está acontecendo aqui com toda tranquilidade, né? Realmente isso é verdade. Aqui a triste realidade brasileira não é brincadeira. Mas nós vamos encerrar o nosso 60 minutos com as notícias do site UOL, só abrindo aqui o site UOL para que a gente possa apresentar a última matéria gravada que fala exatamente os fatos históricos do dia de hoje através do História Hoje, abrindo o site UOL, só para atualizar as últimas informações para você que acompanha aí o nosso 60 minutos, através do Face, através da internet, através do rádio. Pois é, tem gente que gosta de ouvir rádio no rádio, né, Tonelli? Tem gente hoje que está já ouvindo com mais frequência no celular, no tablet, no iPad e assim por diante, né? Então eu, por exemplo, tenho sempre meu celular à mão e volta e meia acesso a Rádios Net para ouvir a cidadania. PMDB fecha a questão e vai punir quem votar contra Michel Temer. Meu Deus! Para ajudar o presidente Temer, PMDB troca 3 deputados na CCJ, Constituição de Constituição e Justiça. Paulo Maluf defende Temer. Não dá para a gente se enganar, disse Paulo Maluf. Pois é, Raquel Dodge diz que pode aumentar a Lava Jato. Subprocuradora também defendeu acordos de delação premiada. Ela vai ser a Procuradora-Geral da República no lugar de Janot a partir de setembro. Temer deve sancionar a reforma com mudanças. O presidente diz que honrará o compromisso firmado por Romero Jucá com mudanças no texto que votaram ontem à noite. Leonardo Sakamoto escreve: trabalhador verá que perdeu quando procurar os seus direitos. É isso aí. Quando procurar os direitos, aí que nós vamos ver. Em dia de debate da CCJ, Temer anuncia 5,7 bilhões para os municípios. Está fazendo de tudo para se segurar no cargo. Conselho Federal de Medicina discute redução de idade mínima para mudança de sexo. Tem mais um recadinho aqui do Sebastião, vamos dar uma olhadinha, se eu consigo ler aqui na minha tela. Vamos lá, 13h59. Esta é a cidadania. Vamos ver aqui no celular. Também, se condenasse Lula sem provas, seria o fim da picada para o STF e o Ministério Público Federal. O problema é que o STF liberou o Aécio baseado nessa tese. É isso aí. Obrigado pela contribuição ao professor Sebastião Severino Neto. E eu vou chamar aqui a última matéria de hoje, que é exatamente o História Hoje, para a gente encerrar os 60 minutos. Lembramos aí que às 5 horas da tarde teremos uma entrevista exclusiva que a Ana Paula Freitas vai fazer com a Thier, cantora aí emergente, e é interessante que a gente acompanhe para conhecer um pouquinho da história e da musicalidade da cantora Thier, que vai se apresentar sábado lá na Casa do Músico, tá ok? Um abraço a todos, estamos aqui baixando o História Hoje, que vai falar do país que se tornou independente há 38 anos após ser engolido pelo mar. É interessante esse tema aqui, para a gente ver que país foi esse. Será que é Holanda ou Tonelli? O que você acha? Vamos ver que país é esse, se a internet nos ajudar aqui, que tem hora que... Agora vai. Boa tarde a todos, Você até já amanhã. imaginou morar em um lugar sabendo que em algumas décadas esse lugar vai desaparecer do mapa? Pois é, os cerca de 100 mil moradores de Kiribati, país que se tornou independente no dia 12 de julho de 1979, vivem essa situação. Formado por um conjunto de ilhas e atóis de coral, espalhados em 800 quilômetros quadrados no Oceano Pacífico, Kiribati corre o risco de ser engolido pelo mar por causa de uma série de problemas ambientais ligados ao aquecimento global. O país tem 3 grupos de ilhas: as Gilbert, as Fênix e as Espórades equatoriais. Bairique, capital de Kiribati, fica no atol de Tarawa. Localizado na altura da linha do Equador, Kiribati tem clima quente o ano inteiro. A pesca sustentável do atum movimenta a economia do país, que detém 60% do que resta da pesca de atum no Pacífico.
Quase toda a população vive nas Ilhas Gilbert, em aldeias tradicionais. E lá se fala o inglês e o gilbertês. A maioria da população é cristã. Kiribati tem ilhas nos 4 hemisférios, norte, sul, ocidental e oriental. E é o país mais adiantado em questão de horário. É lá que o Ano Novo chega primeiro. Em 2000, a Ilha Caroline foi o primeiro território do mundo a entrar no 3º milênio. E por isso foi batizada de Ilha do Milênio pela imprensa internacional, que tomou conta da ilha, na ocasião, para registrar o fato. As ilhas de Kiribati ficam em média 2 metros acima do nível do mar. E segundo previsões de cientistas, os oceanos vão subir entre 1,5 metro e 1,80 m em menos de 90 anos. Segundo o Banco Mundial, os países e ilhas do Pacífico estão entre os mais vulneráveis às mudanças climáticas e também mais sujeitos a enchentes, terremotos e ciclones tropicais. Diante do perigo iminente, o ex-presidente de Kiribati, Anote Tong, comprou em 2014 terras nas Ilhas Fiji para transferir a população para lá, caso seja necessário. Em fóruns internacionais, Tong diz que lutará para manter a nação no mesmo lugar e pede o apoio de todos para frear o aquecimento global. História hoje, Sonoplastia Messias Melo. Kiribati o nome do país, viu? É isso aí. Um abraço a todos. Até mais, até amanhã.